Olá, tudo bem? Você vai ver a entrevista que eu realizei com Aloísio Pomar. Ele é presidente de uma entidade que defende os direitos humanos e também preserva a memória das vítimas da ditadura aqui no Brasil. O Aloísio teve um papel muito relevante durante toda a resistência da ditadura, foi preso, exilado, depois voltou e continuou no seu trabalho de denúncia da violação dos direitos humanos. Ele próprio foi torturado e ele denunciou o seu torturador lá no Paraná. E o Aloísio recentemente encampou uma outra luta. Foi ele que procurou o coletivo das advogadas e advogados pela democracia, que tem a advogada Tânia Mandarino como ali coordenadora desses trabalhos, e então denunciou o caso da Lava Jato, daquele outdoor de autopromoção da Lava Jato. Ao contrário do que você vê na velha imprensa, mídia corporativa, o crime ou a irregularidade, ou não houve apenas uma irregularidade, ou uma violação do dever do procurador, isto é, que ele não faça autopromoção, que ele não pague por essa autopromoção. Como servidor público, ele não pode fazer isso. Mas este caso é muito, mas muito mais grave. O procurador afastado, Diogo Castor de Matos, ele está envolvido num caso de falsidade ideológica. Isso é crime. Ele utilizou o nome de uma outra pessoa, que é o JC Batera, para tentar apagar o rastro de que ele próprio é que estava contratando aquele outdoor, pagando por aquele outdoor. Nós estamos falando de um procurador que cometeu crime de falsidade ideológica para poder fazer promoção dele próprio e dos outros procuradores. E lembre-se que Diogo Castor de Matos começou na procuradoria como estagiário de Deltan Dallagnol. Então veja esta entrevista e você vai ter detalhes, então, deste abuso que levou ao golpe de 2016, que é a Lava Jato. A Lava Jato é uma operação política e abusiva, inimiga do Brasil, e você vai ver também da luta pelo restabelecimento da democracia, essa luta empreendida por Aloísio Pomar. Este homem é daqueles que Bertolt Brecht classificava como imprescindíveis, pessoas que lutam a vida toda por justiça social, por democracia. Fique com essa entrevista, tenho certeza de que ela agradará aos verdadeiros democratas e você verá como existe semelhança entre a ditadura de 64, também esta operação que foi chamada de Operação Lava Jato e que ganhou um apelido de República de Curitiba. E você vai ver que existem ligações entre os dois episódios. Muito obrigado e até mais. Então, eu chamo aqui para participar dessa nossa live o Aloísio Pomar. Aloísio Pomar, deixa eu colocar aqui você, aqui Aloísio Pomar. Muito obrigado, Aloísio, por atender o convite nosso, né? Está lá nessa terça-feira, uma terça-feira, um dia depois, né, da decisão histórica do CNMP de demitir o Diogo Castor de Matos. Te passo a palavra e te pergunto por que é que você entrou nessa história, por que você decidiu também buscar a verdade e a punição de quem cometeu um crime, que foi o caso do Procurador da República, Diogo Castor de Matos. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, Joaquim de Carvalho. Boa noite, audiência do 247. Primeiramente, quero parabenizar o Joaquim pelo excelente aula prática de jornalismo investigativo, com aquele trabalho sobre a faqueada. E
E já vamos direto no assunto do outdoor. Pois é, aquele outdoor foi um problema. Está sendo ainda um problema para aquele grupo da Lava Jato. Para eles é um problema. Quando nós, do Centro de Direitos Humanos, tivemos acesso à imagem daquele gigantesca placa que foi instalada em um espaço nobre que foi próximo ao aeroporto de Curitiba, todas as pessoas que chegam em Curitiba ou que saem de Curitiba estavam vendo aquela placa imensa, mas imensa, já, coisa monstruosa, instalada ali, autoelogiando, de autoelogio ao trabalho da Força Tarefa. Até aí, o crime que nos deixou assim de cara foi a improbidade do autoelogio, o servidor público fazendo autoelogio numa placa imensa. Então, nós vamos ver quem está por trás, o que é isso. Entramos em contato com a Tânia Mandarino e demais colegas do coletivo de advogadas e advogados pela democracia. Excelente trabalho do CAAD. O CAAD abraçou a causa e foi à luta, e investigou, e foi puxando o fio, Joaquim. E veio à tona cada barbaridade, cada coisa horrorosa, fraudes, falsificações, de tudo aconteceu durante a investigação. E, por fim, foi descoberto quem pagou. Aparece o nome do Batera, né? Aparece o nome do Batera. E que coisa mais louca. Mas aquele baterista, aquele rapaz lá da periferia, aquele músico, foi ele que mandou instalar aquele treco lá, aquela coisa imensa. Não, tem alguma coisa errada. Aí o CAAD continuou investigando, fazendo o mesmo que você faz, investigando, mas já dentro do viés jurídico. Sim. E foi investigando e descobriu que o Batera foi um laranja usado pelo grupo da Lava Jato, Dallagnol e companhia. E eles usaram o Batera, usaram o seu CPF para fazer a contratação da instalação da placa com a empresa Outdoor Media. Então, aparece ali o que por trás de tudo estava o Castor, né? O Diogo Castor. Tudo bem. Mas o Diogo Castor apresentou o pagador. O pagador Batera. Batera já contou aqui que ele foi na Polícia Civil, fez o boletim de ocorrência, não foi ele, e denunciou a tramóia, a farsa, a fraude da Operação Lava Jato. Gente, por trás disso tem muita sujeira, mas é muita sujeira. Vocês não imaginam quanta sujeira está por trás disso. Porque eles estavam por cima da onda, a mídia, todo mundo elogiando a Lava Jato e os seus heróis de Curitiba, e imaginaram que a impunidade viria e que ninguém iria mexer com eles. Mas eles se enganaram. Porque a gente considera a verdade e a justiça um direito humano. Nós precisamos, não podemos nos calar. Não podemos nos calar e ser omissos diante de tanta violência institucional, de tanta falsificação e fraude no processo jurídico. Eles estão acostumados a fazer isso, a fazer fraudes, provas falsificadas, delações criadas dos porões da Polícia Federal e do Ministério Público e das pressões que foram exercidas. Então, estão acostumados a pensar que a cidadania não ia buscar a verdade. Fomos buscar a verdade. O coletivo de advogadas e advogados pela democracia fez um excelente trabalho. Tivemos o primeiro passo, mas não é o definitivo. Nós vamos entrar ainda com notícia crime.
notícia crime contra todos, porque o senhor Dallagnol e demais membros dessa malfadada Operação Lava Jato e Operação Tarefa, Grupo Tarefa, Força Tarefa de Curitiba, esse grupo eles foram coniventes. Não venham me dizer que coisa do Diogo, e o Diogo que vai pagar o pato com a demissão, não, porque eles foram coniventes, sabiam de tudo isso que aconteceu. E a Tânia já está preparando a documentação, e vai chegar no senhor Dallagnol, no senhor Fernando, no senhor. Todos eles vão entrar nesse processo como coniventes com aquele absurdo que foi o painel, o outdoor. É um absurdo, mas muito mais absurdo foi usar de fraude, usar um CPF falso, um promotor de justiça, um procurador da República, usar desse tipo de crime. É um crime. Como que nós, cidadãos comuns, vamos estar submetidos a um Ministério Público, membro de Ministério Público, que use esse tipo de artifício para camuflar o seu crime, sua má conduta, não é? Era isso, o Joaquim. Tá certo. Olha, tem pessoas lembrando aqui que, na verdade, se consideraram eles acima da lei, que com aquilo que você falou, que a lei não se aplicava a eles, né? E ali mostrou que a Operação Lava Jato, aquele outdoor, na verdade, era simbólico. Mostra que a Operação Lava Jato não era uma operação de justiça, era um grupo político, era um núcleo político, era um núcleo de poder que disputava o poder, que acaba resultando até em Jair Bolsonaro. Então, na verdade, o outdoor mostra na prática que tipo de atitude, ou que tipo de movimentação esse grupo da Lava Jato fazia para atingir os seus objetivos, né? Está bem claro que eles usaram de fraudes, de CPF, de outra pessoa de forma indevida, de falsificação de documento. As coisas estão vindo à tona. E os brasileiros e as brasileiras estão tomando conhecimento do que está por trás de tudo isso aí. Aloysio, ali tem o Delgatti, as mensagens acessadas por Delgatti mostram também que eles sabiam e tentaram discutiram como apagar o rastro, como proteger, como blindar o Diogo Castor, que era um dos integrantes ali, do que você pode chamar de quadrilha mesmo, porque eles estavam discutindo, e ele discutiu inclusive com o corregedor. Olha, tem uma explicação, etc., combinando a explicação para ter o resultado pretendido por eles, para que não acontecesse nada com aquele atestado de doença do Castor é um escândalo. Ele se afastou apresentando um documento que estava muito mal, com depressão, sei lá o quê. Isso é um escândalo. Ele tentou se afastar para se tornar vítima, não é? Perfeito. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Sim. Vamos ver onde é que há semelhança. Claro que se há, porque o que nós vivemos hoje, que vem desde a Lava Jato, é uma violação da democracia, uma tentativa de, na verdade, é uma luta. A Lava Jato faz parte de uma luta contra o trabalho. Essa que é a verdade, uma luta antiga do capital contra o trabalho, e ali ela tinha lado, direita. E você continua na luta desde sempre. Acho que você nasceu lutando, vai até o último fôlego, vai lutar. Assim como eu também, até o último fôlego, vou lutar. Mas a minha luta é diferente. No jornalismo, mas você colocou sua vida em risco. Você foi torturado na ditadura militar. Vou pedir para você falar sobre isso. E continua lutando por justiça. Desde aquela época, porque a luta contra a ditadura era uma luta por justiça também. A gente sabe hoje que foi uma grande fraude tudo que se fez naquela ocasião para derrubar o governo que era constitucional do João Goulart,
e instalar uma ditadura no Brasil, e até hoje eles tentam defender, é defensável. Tá? É a mesma coisa. Eu vejo alguma semelhança com a Lava Jato. E aí eu pergunto para você que viveu os dois períodos com muita intensidade e na linha de frente de combate. Você vê semelhança entre essas duas fases, esses dois eventos? E depois eu vou perguntar claramente sobre a luta hoje sua para preservação da memória das vítimas. Então Na você... verdade, a minha geração, ela surgiu, ela é fruto, né, de um processo político no nosso país. Nós somos filhos de traumas, passamos por muitos traumas. Um presidente que estava recuperando a economia nacional, criando a Petrobras, a siderurgia de Volta Redonda, com um vice-presidente e ele sancionou, o presidente, um aumento de 100% no salário mínimo, foi o presidente Getúlio Vargas. A pressão que foi exercida sobre o presidente Vargas e sua morte traumatizou muito a minha geração, que começou a ter curiosidade para saber que força é essa que não deixa o nosso país avançar. Por que não deixam o trabalhador rural ter acesso à terra? Por que nós não temos o controle e o domínio da remessa de lucro para o exterior? Por que nós não temos o domínio e o controle das nossas riquezas naturais? Então, minha geração foi muito curiosa, pesquisadora, e entrou para a universidade cheio de dúvidas, cheio de curiosidade já na escola secundária. E eu sou disso aí. Eu surgi nisso aí, nesse processo, né? No processo do governo de Juscelino Kubitschek, um período muito rico, né? Do período janguista, né? Do João Goulart, já na nossa luta pela legalidade, a campanha da legalidade liderada pelo grande brasileiro governador Leonel Brizola. Então, nós surgimos disso aí. Nós chamamos isso de geração 68, mas a geração 68 já vem de antes, né? Já vem de antes. Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro com 15 anos, no PCB, o velho partidão, aquele lá de trás, que tinha um secretário-geral, que era Luiz Carlos Prestes, não é o atual, aquele lá de trás. Então, eu entrei nele com 15 anos, gente. E nós rompemos com o Comitê Central, nós jovens decidimos ir para a luta armada. E criamos do Estado do Rio, porque eu sou de lá. Eu sou de Niterói, né, do Estado do Rio. Na verdade, eu sou do norte do Estado do Rio, mas eu estudava em Niterói e criamos o MR8, lá em Niterói, em 1967. Em 1969, eu fui preso aqui no Paraná, que eu estava aqui porque eu era procurado no Rio, tinha lá uma prisão preventiva decretada pelo Primeiro Exército, né? E eu vim aqui para o Paraná fazer um trabalho de organização no campo, essa coisa toda, e fui preso por aqui. E aqui fui preso, torturado na região, no Batalhão de Fronteiras, no quartel da Polícia do Exército em Curitiba. Depois eu fui mandado para o Rio. Surgiu uma outra bronca lá no Rio com a Marinha, então já era MR8 também, né? E fui preso e torturado no Nacional da Marinha, no famoso Senimar, que fica ali perto da Praça Mauá. Fiquei preso na Ilha das Cobras, depois Ilha Grande, e, por último, na Ilha Grande, né? Na Ilha Grande. E lá na Ilha Grande eu estava na Solitária, quando eu fui chamado e avisado que meu nome estava na lista para ser trocado pelo embaixador da Suíça. E eu e mais 69 companheiros. No dia 14 de janeiro de 71, nós fomos mandados para o exílio, Chile. No exílio fiquei um ano e pouco, voltei para continuar a luta, e só reapareci
com a anistia em agosto de 1979. Essa é minha trajetória, Joaquim, Que de coisa. luta. Eu conheço a sua trajetória e é de lutador, né? E nunca desistiu da luta. Impressionante, né? Porque não se dobrou. Eu acho isso fenomenal, entendeu? Porque alguns se dobram, muitos se dobram. Nós vimos isso na Algumas Lava. pessoas querem saber o que você faz, por que você foi para Foz do Iguaçu, cara, fim do mundo aí. Hoje não, hoje é uma cidade bonita, grande, né? Tem muitos atrativos, pontos de visita. Mas quando eu vim para cá, Joaquim, isso aqui era o fim do mundo, onde o vento faz a volta mesmo, viu? Nem o vento segue, porque é horrível, era um horror. Eu vim para cá chorando quando saiu a anistia. Porque quando saiu a anistia, eu telefonei para minha mulher, que é daqui, cara. Eu casei com uma moça, hoje ela tem 77 anos, daqui dessa cidade. E quando eu estava no Rio, falei para ela, telefonei, né? Fui no orelhão e liguei: ó, Eunice, vem aqui para o Rio. Nós vamos construir um novo Brasil, um país livre, democrático. Esse país que nós queremos, nós vamos construir aqui no Rio, não é aí em Foz do Iguaçu. Então ela me colocou contra a parede, Joaquim. Eu tinha que escolher a família ou a minha revolução. Eu acabei vindo, fiquei com a família e vim fazer revolução aqui no Cafundó do Judas. Fiz um jornal durante 20 anos e tenho 6 filhos e 8 netos. Que maravilha. Olha, eu te perguntar, por que o Brizola, quando voltou do exílio, ele voltou por aí também, né? Ele foi, é isso, né? Isso é um fato histórico. É porque ele desceu em Assunção, e ele decidiu dar uma parada em Foz, né? Então ele veio a Foz, descansou antes de ir lá para a cidade dele, né, Carazinho, São Borja, né? Ele veio por aqui. E nós fomos recebê-lo no aeroporto, que eu já estava em Foz. Eu cheguei em agosto, o Brizola chegou em setembro. Ah, entendi. Então ele passou a caminho de seu Borja, mas deixou semente aí, né? Não, um outro PDT não é o PDT de hoje, mas o PDT foi forte aí, né? Teve. Não, a região oeste do Paraná é uma região onde é muito forte até nos dias de hoje a memória dos grupos dos 11, né? Os grupos dos 11 aqui eram em toda a região. E aqui na região oeste, na Argentina, tem muitos ainda que foram do grupo dos 11 e se refugiaram na floresta do oeste do Paraná, né? Tanto que as audiências da Comissão da Verdade que nós realizamos aqui na região, apareceram muitos sobreviventes dos grupos dos 11. Por isso que Brizola tinha tanta força. Como é que era a estratégia do grupo dos 11? Interessante isso. Na verdade, o Brizola tinha um programa diário na Rádio Marinque Veiga do Rio e na Rádio Guaíba, né, em Porto Alegre. E nesses programas ele fazia a sua pregação. E as pessoas ligavam o rádio e se reuniam em grupo para ouvi-lo. E, ao mesmo tempo, ele falava em criar grupos de 11 pessoas, como um time de futebol, para apoiar a luta pela reforma agrária e pela independência do país. Então, a maioria das pessoas que aderiram aos grupos dos 11 aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, foram pessoas do campo que aderiram aos grupos dos 11 com o objetivo de conseguir terra pela reforma agrária. E eles faziam atas. E isso aí foi considerado comunismo, eles foram presos, perseguidos, muitos perseguidos, torturados aqui na região por serem agricultores semi-analfabetos, cuja única vontade era ter acesso à terra, né? E ter um país livre, independente, como Brizola dizia. Olha que interessante. E ainda foi encontrado depois, ainda tem remanescente do grupo dos 11. Né? Você não foi do grupo muitos. Muito. Você foi do MR8, não teve nenhuma
envolvimento, participação nesse grupo dos 11, que é conhecido o grupo dos 11, assim, a expressão atribuída ao Brizola, né? Que é uma Tenho forma muitos de se amigos, né? organizar Tenho muitos células. amigos. Hein? Se organiza células, na verdade, de atuação Sim. política, né? E elas Uhum. passam a se comunicar e passam a ter uma atuação forte, porque se você não faz revolução, ou você não faz nenhuma transformação sozinho, é preciso organização. E o Brasil, o Brizola tinha essa noção muito clara, né? De organizar o povo, organizar a população. Mas Joaquim, deixa a capilarização do Grupo dos 11 atingia até a Baixada Fluminense, Nordeste. Foi muito forte o movimento do Grupo dos 11. Brizola tinha noção de que era necessário organizar a população pela base. Hoje, quem está vivo e até os filhos estão nos partidos de esquerda, né? Quase todos que foram do Grupo dos 11, hoje, os sobreviventes, seus filhos e descendentes, estão engajados na luta atual. Esse brizolismo, esse Brizola que fundou o PDT, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje lá, né? Não, nada, Ciro nada. Gomes, o Lupe, o que está fazendo com o Não, não, PDT. não, não. Isso aí é uma memória histórica, né? Como o getulismo histórico não tem nada a ver com o PTB, né? É a mesma coisa, né? Uma coisa. Diferente da Argentina, onde o peronismo é forte e ele está dentro do Partido Justicialista, né? E outros grupos, né, também do peronismo. Mas no Brasil, não. O getulismo e o brizolismo não estão organizados em partido. São movimentos difusos, digamos. Alberto, eu tive, no dia da eleição, da eleição do Alberto Fernandes, eu estava na Argentina. Estava lá com a minha esposa, estava passeando ali, nós fomos comemorar, foi maravilhoso ali. E eu encontrei pessoas muito, assim, já experientes, mais velhas, que nunca desistiram do peronismo, porque também tem atuação social, inclusive, lá. Eles têm uma espécie de cooperativas que fazem distribuição de alimentos, e as pessoas estavam lá com um orgulho tão grande. Você viu que tem várias correntes dentro do peronismo, mas que Sim. ali existem muitas pessoas que não perderam e aquela mesma o ímpeto por transformação que o peronismo tem, pelo menos o peronismo mais da origem, né? E eles mantêm. Eu vi muitas pessoas, achei muito bonito, senhoras com outras mais jovens pelos braços, fazendo questão de ir lá no obelisco onde eu estava para comemorar aquela hora de comemoração. Achei isso muito bonito. Então, eu quero falar até sobre história. Eu morei um tempo na Argentina. Eu não conseguia entender meus vizinhos com aquela santinha dentro de casa que era Eva Perona. Era uma santinha, assim, de um vela, essa coisa. E é uma adoração. Então, a memória popular, a memória histórica está muito enraizada. O peronismo é muito enraizado na gente. Não se cria nenhum partido de esquerda na Argentina, marxista, digamos, porque o peronismo é muito forte. E o peronismo tem esse viés progressista, né, anti-imperialista, e também de adotar uma política de melhorar as condições de vida da população. Né? Então, é um partido popular, é um movimento popular anti-imperialista, nacional e popular. Perfeito, muito bom. Luiz, então vamos falar da luta aqui, que tem até pessoas me perguntando, e eu acho importante falarmos. Sim. Eu acho importante falarmos sobre isso, que deu uma travada aqui. Eu acho importante falarmos que é da luta que você travou para expor e expôs o seu torturador, e você venceu na justiça também essa luta. Você pode falar sobre ela, por favor? Sim, olha, Joaquim, quando eu retornei à vida legal, saí à luz, digamos, né? E depois de um longo período de exílio clandestinidade, eu decidi buscar os desaparecidos políticos, né? E isso aí, eu estou falando de 1979, 1980, decidi ir à luta buscar os desaparecidos.
Então, tem até um livro publicado que já vai para a terceira edição, já está na terceira, pode ir para a quarta, que é Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos, onde eu relato essa minha busca aos desaparecidos políticos. Durante todo esse período, eu não quis, de forma alguma, ir atrás do torturador que está aqui, porque eu moro numa cidade pequena, na mesma cidade está o tenente que me torturou, o tenente que torturou Isabel Fávero, que abortou no quartel de Foz do Iguaçu, porque estava com os pés numa bacia d'água e levava choque elétrico na vagina, na orelha, na língua, e ela perdeu uma criança de 4 meses devido à tortura dessa pessoa. Essa pessoa que me torturou, que torturou Isabel, torturou outros companheiros e agricultores que foram presos aqui em 1969, ele fiquei quieto. Mas quando teve aqui a audiência pública da Comissão Nacional da Verdade, ele foi chamado para depor e não compareceu, ele se negou a comparecer. E a Comissão Nacional da Verdade não tinha força, apesar de ter mandado a intimação para a Polícia Federal, o cara não quis vir e não veio, né, na audiência. Então, os estudantes fizeram um escracho em frente ao escritório dele, com faixas, cartazes, batuque, e fizeram um movimento para denunciar publicamente que ali, naquele local, morava um torturador. Esse elemento, ele saiu dizendo que por trás do movimento estava eu, né? Eu era o líder do negócio, do escracho, tal, não sei o quê. E justo quando eu publiquei a notícia, eu simplesmente revivi a memória de que o nome dele foi citado no Brasil Nunca Mais. O nome dele foi citado em várias publicações. O governador José Richa, que foi governador do Paraná na década de 80, exonerou essa pessoa porque ele foi acusado de tortura pelo então Grupo de Tortura Nunca Mais. Ou seja, simplesmente, e na matéria que eu publiquei, eu mostrei que já era conhecidíssimo a trajetória do tenente Expedito Ostrovsky. Mas ele então entrou com uma ação de calúnia. E foi esse grupo aí, o coletivo de advogados, que fez a minha defesa, e nós ganhamos no final porque o tenente torturador desistiu da causa, né? Ele não, eu queria que houvesse a confrontação minha com ele, aquela coisa toda, mas ele desistiu da causa. Então, essa luta nossa por justiça de transição, Joaquim, é uma luta que vem de muitos anos, dos familiares, né, da Comissão dos Familiares. Eu quero saudar a Suzana Lisboa, a Melinha Teles, companheiras que estão na frente da Comissão dos Familiares dos Mortos Desaparecidos Políticos do Brasil. Então, essa luta é uma luta que vem de muito tempo, para que houvesse no país punição aos torturadores, aos estupradores, aqueles que estupraram a filha da Terezinha Zerbini, aqueles que mataram e esquartejaram o deputado Rubens Paiva, Stuart. Então, nós não fizemos esse dever de casa. Hoje alguém me perguntou como que na Argentina aconteceu e aqui não. Pois é, na Argentina aconteceu e aqui não. Aqui não houve justiça de transição, e aí está o resultado, né? O inominável na presidência. Muitos dos torturadores defensores da ditadura estão ocupando altos cargos na República, desmantelando a República, estão levando o Brasil ladeira abaixo, ou seja, nossos direitos estão sendo desmantelados, o Brasil internacionalmente está indo muito mal devido a essa situação da extrema-direita. O fascismo surgiu de repente, porque, no fim, nós não fizemos o trabalho
de esclarecer a opinião pública sobre os crimes da ditadura, apontando. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi um relatório excelente. O trabalho não foi tão bom, muitas limitações, mas o relatório foi bom. E ali está a relação de todos aqueles que violentaram, que exerciam cargos públicos, agentes públicos que violentaram os direitos das pessoas, né? E cometeram graves violações. Mas nada foi feito, o relatório foi engavetado e nós estamos nessa situação. Nós não podemos continuar com essa prática de jogar a memória nacional para debaixo do tapete. Essa é a minha luta, eu tenho feito isso em todos esses anos, já que tenho já 79 anos. O Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, como você disse ali, eu sou presidente, até novembro, até final de novembro já vou entregar, porque eu pretendo desacelerar um pouco, porque eu ando muito mal, desmaiando na rua, essa coisa toda, e está na hora de eu dar um tempo para mim mesmo, né? Porque eu tenho o site Documentos Revelados, que eu popularizei os documentos da ditadura e da resistência, é www.documentosrevelados.com.br, tem 120 mil documentos das organizações de resistência e da ditadura, e também tem o Centro de Direitos Humanos e a rádio, que eu tenho que tocar. Então, eu toco a rádio, toco o site e toco o Centro de Direitos Humanos. Então, eu ainda tenho um jabuti para cuidar e minha horta para fazer. Então, eu tenho que dar... E tem a mulher, os filhos e os netos. Preciso parar um pouco. Nossa, Aloysio, agora a responsabilidade das novas gerações, continuar esse trabalho. O Aloysio nunca vai deixar a luta, ele só vai desacelerar, como ele disse. A rádio que você falou, eu não conheço. Você tem uma rádio, é isso? Uma rádio web, Rádio Direitos Humanos. Que ótimo. E qual é o endereço para as pessoas consultarem os documentos que você tem? É www.documentosrevelados.com.br. documentosrevelados.com.br. Estão pedindo aqui para mim, eu aceito esse convite. Se você puder me passar o contato dessas senhoras grávidas que foram torturadas, então nós faríamos uma entrevista também, contar essa história, entendeu? Eu acho excelente falar com a Isabel Fávero, que era professora de uma escola rural no interior do Paraná, numa fazenda, e ela foi denunciada pelo delegado local de estar ensinando comunismo para os alunos, e ela foi presa e levada para o exército, torturada e perdeu a criança. Ela só ensinava as crianças seus direitos dentro da pedagogia do professor Paulo Freire, nada mais do que isso. E a Isabel carrega até hoje as marcas da tortura no corpo e na alma, né? Ô, Luiz, se você passar o contato dela depois, eu quero fazer uma entrevista com ela, conversar com ela, ver se ela topa, se ela quer falar sobre isso, mas eu acho que nós devemos nunca esquecer, nunca apagar, jogar para baixo do tapete, para que essa história não se repita. Nós estamos vivendo justamente o que disse o Aloysio. O que está acontecendo é porque não tivemos uma justiça de transição, as pessoas não pagaram por seus crimes, o terrorismo de Estado ficou impune aqui. O que diz esse livro? Não sei se não dá para ver. Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? E como é que faz para adquirir esse livro, comprar o livro? Ele é editora Alameda, São Paulo. Uhum. Nesse livro, eu faço um relato da minha trajetória, um pouco assim, en passant, mas o principal eu faço o relato do trabalho, o mesmo que tu fez lá da Faqueada, que é o jornalismo investigativo, buscando os responsáveis pelo assassinato do Onofre Pinto, Daniel de Carvalho, Joel de Carvalho, Henrique Rujas, José Labeck e Victor Ramos. 6 companheiros que foram assassinados a sangue frio dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em 1974. Foram assassinados a sangue frio dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em 1974, por ordem direta do general Geisel, Ernesto Geisel. Então, eu fui atrás desses companheiros, que todos eram meus amigos,
e fiz esse trabalho, esse livro, que é o trabalho de buscar os responsáveis, as circunstâncias da morte, como é que foi e tal. Está tudo ali. Foram 15 anos de busca, né? Nos arquivos e também pesquisa de campo. Ótimo, eu trabalho, eu não li, mas vou ler esse livro, porque eu acho, primeiro, que é uma investigação sensacional. Só que você Obrigado. falou agora já me dá, vamos dizer, o ímpeto, né, de ler mais, me aprofundar mais na história. E aí, por outro, também, quando você fala sobre isso, você foi buscar investigar um caso de Foz do, lá que você fala do Parque do Iguaçu, região de Foz do Iguaçu, né? E o que mostra que onde você estiver, você estará lutando por justiça. Com isso, acho que eu respondo a pergunta. E o futuro da militância, Luísio? Ela que pergunta. Qual é o futuro da sua militância, Luísio? Da minha? É continuar fazendo o que eu faço, né, Joaquim? É da Gil, né? A Gil que Gil. perguntou. O futuro é o momento que eu vivo, né? É continuar nessa luta, é continuar organizando. Sábado agora tem reunião no Centro de Direitos Humanos, vamos buscar fazer um alinhamento político ideológico, fazer curso de formação de base, é continuar com a geração 68 fazendo as manifestações e indo junto nas manifestações, carregando nossas faixas, nossos cartazes, com nossa camiseta da geração 68. Se continuar tocando novela na rádio como A Vida de Rosa Luxemburgo, que o pessoal gosta demais, e outras novelas como A Vida de Che Guevara e tal. Ou seja, continuar fazendo formação política, na medida das minhas possibilidades. Perfeito. O nome do livro é Onde Enterraram. Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Onde Eu foi faço que uma pergunta, uma provocação. os nossos mortos. Ótimo. E ali mesmo você dá todo o relato, faz a reportagem, mostra do que aconteceu com eles, e acabou de dizer aqui que foi por ordem direta do ditador da época, o Ernesto Geisel, o general Geisel. Eu conto como que foi a pesquisa, cada momento, cada documento que eu encontrava, cada pessoa que eu entrevistava, como que eu fui puxando e montando a história. Né? Eu conto com detalhes como que eu descobri onde que esses companheiros foram assassinados, porque em 1974, em janeiro, 6 meses antes da morte deles, eles me convidaram para vir junto, e eu não vim. Com medo, porque eu já não acreditava mais, a gente já havia decidido paralisar com as ações armadas, porque naquele momento a gente achava que qualquer ação armada poderia fortalecer a repressão e poderia prejudicar o processo de distensão política no país. Então, eu não vim com eles, e eles vieram e morreram. E eu considerei um compromisso meu, moral, político, ideológico, de buscar saber o que aconteceu com esse grupo, até que eu descubro e escrevo no livro o meu trabalho de pesquisa. Fantástico, fantástico. Luísa, eu vou ter que encerrar por causa do horário, mas eu quero dizer uma palavra, uma frase, encerrar assim: você é uma pessoa imprescindível, a vida toda lutando por justiça. Parabéns, viu? Você é uma pessoa realmente admirável, como muitos estão falando aqui. Tem pessoas chorando com o seu relato, quero falar mais vezes com você, mas você é, de fato, uma pessoa imprescindível. Há muito por fazer ainda no Brasil, mas você já fez muita coisa e vai continuar fazendo, tenho certeza, e o teu exemplo tem que inspirar muitas pessoas e tenho certeza que vai inspirar, sim, tá bom? Um abraço para você, viu, Luiz? Muito obrigado. Boa noite. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Boa noite a todos vocês que acompanham a live. Boa noite. Valeu, Luiz. Até mais. Tchau.